E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem PPL do ano de 2016, que fala pra gente o seguinte: Benjamin Franklin, por volta de 1757, percebeu que 2 barcos que compunham a frota com a qual viajava para Londres permaneciam estáveis, enquanto os outros eram jogados pelo vento. Ao questionar o porquê daquele fenômeno, foi informado pelo capitão que provavelmente os cozinheiros haviam arremessado óleo pelos lados dos barcos. Inquirindo mais a respeito, soube que habitantes das ilhas do Pacífico jogavam óleo na água para impedir que o vento a agitasse e atrapalhasse a pesca. Em 1774, Franklin resolveu testar o fenômeno jogando uma colher de chá de óleo de oliva em um lago onde pequenas ondas eram formadas. Mais curioso que o efeito de acalmar as ondas foi o fato de que o óleo havia se espalhado completamente pelo lago, numa área de aproximadamente 200 metros quadrados, formando um filme fino. Embora não tenha sido a intenção original de Franklin, esse experimento permite uma estimativa da ordem de grandeza do tamanho das moléculas. Para isso, basta supor que o óleo se espalha até formar uma camada com uma única molécula de espessura. Nas condições do experimento realizado por Franklin, as moléculas de óleo apresentam um tamanho da ordem de quanto, né? Então, basicamente, o que rolou, galera? A gente tem aqui óleo espalhado numa região de um lago, onde a espessura é a espessura de uma única molécula. A gente quer saber justamente o tamanho, né? Qual é o tamanho dessa molécula, né? A ordem de grandeza dessa molécula. E para isso a gente precisa entender o seguinte: a gente vai ter aqui uma região, né? Pensando de forma tridimensional, a gente teria aqui um cilindro, né? Ou, se você preferir, você pode dizer também que é um paralelepípedo, mas o mais correto é dizer que isso aqui é um cilindro. Você vai ter uma região assim, ó, mais ou menos de óleo. Beleza? Espalhada pelo lago. É um cilindrinho. E aí, o volume de um cilindro, né, é a área da base vezes a altura. A área da base ele deu, né? Esse óleo, ele vai se espalhar por 2.000 metros cúbicos. E o volume ele deu também, né? A altura vai ser justamente a espessura de uma molécula. O volume é 4 ml. E a gente precisa passar de ml para metro cúbico antes. Vamos lá. Como que a gente vai fazer essa conversão? A gente precisa saber que para passar de ml para litro, a gente vai dividir por 1000. E com isso, a gente tem o seguinte valor para o nosso volume. O nosso volume, então, vai ser 4 ml divididos por 1000. Passando esse valor para a notação científica, a gente vai ter 4 vezes 10 elevado a menos 3. Por que 10 elevado a menos 3, Luiz? Porque aqui, ó, tem 3 zeros, é 10 ao cubo. Só que aí eu posso jogar esse valor para o numerador, para ficar do lado do 4. Para isso, eu tenho que trocar o sinal do expoente. Então, vai ficar 4 vezes 10 a menos 3 litros. A gente sabe, ou precisava saber, que 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Então, eu posso reescrever isso aqui como 4 vezes 10 a menos 3 decímetros cúbicos. Tá bom? Agora que a gente tem o valor, né, do volume em decímetros cúbicos, a gente consegue passar para metro cúbico. A gente precisa saber que para passar de decímetro cúbico para metro cúbico, a gente também precisa dividir por 1000. E com isso a gente vai ter 4 vezes 10 a menos 3, que era o valor do volume, já divididos por 1000, que é 10 ao cubo. Esse vai ser o valor do volume, né? Eu não tinha colocado, mas coloquei agora. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir as potências de mesma base. Para isso, você repete a base
o 4 não vou mexer, vou repetir a base e diminuir os expoentes, o de cima menos o de baixo. E isso vai dar 4 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Pronto. Agora que a gente achou o valor do volume, né, de uma colher de chá, a gente consegue encontrar o valor da espessura jogando nessa relação aqui. E aí, a gente vai só substituir os valores, né? A gente sabe que o volume vai ser a área da base vezes a altura. E aí o volume vai ser, então, 4 vezes 10 a menos 6. A área da base vai ser 2.000. E aí o 2.000, né, por ter 3 zeros, eu vou colocar como 2 vezes 10 ao cubo, vezes a altura. Agora eu vou pegar esse termo que está multiplicando, o h, e vou passar ele para o lado esquerdo dividindo. Com isso, a gente vai ter 4 vezes 10 a menos 6 sobre 2 vezes 10 ao cubo. Isso tem que ser igual à espessura lá que a gente procura. 4 divididos por 2 vai dar 2. Divisão de potência de mesma base, repete a base e diminui os expoentes, o de cima menos o de baixo. E aí, com isso, a gente encontra 2 vezes 10 a menos 9 metros, né? E aí, o valor mais próximo, tá? Você poderia fazer a ordem de grandeza, mas eu não acho que vai ser necessário. Você pode olhar o valor mais próximo nas alternativas, né? E aí, você percebe que esses expoentes eles vão decaindo de 2 em 2. Tá vendo ali aqui, ó? 3, 5, 7, 9 e 11. Bem, o valor mais próximo que a gente vai ter vai ser o próprio 10 a menos 9, beleza? 2 vezes 10 a menos 9 é muito próximo, tá? De 10 a menos 9. Muito mais próximo do que em relação aos outros valores, tá bom, gente? Você poderia fazer dessa forma, mas se você quiser, pode fazer a ordem de grandeza também. O que vai dar no mesmo, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!